Então, se você tem artrite, artrose, síndrome do túnel do carpo, se você tem problema de coluna, se você tem todas essas doenças, né, essas dores inflamatórias, a um período mais longo, aí ela é melhor ainda para tratar a dor. Ela é muito melhor para uma dor crônica do que para uma dor pontual. Vamos falar, então, desta planta medicinal incrível, que é a vassourinha de botão. Até uns 50, 60 centímetros de altura, mais ou menos. Às vezes ela se dá muito, elas vão se misturando, formando um emaranhado. Ela tem um caule alongado, com vários nozinhos onde saem as folhas dela. E nas ponteiras vai formando essas inflorescências, que são esses conjuntos de flores em forma de bolinha. São bolinhas pequenininhas, do tamanho de uma bola de gude, cheia dessas florzinhas brancas. E se você olhar as folhas dela, são folhas pequenininhas, alongadas. É uma planta que vem da África, mas que se espalhou pelo mundo. Então, hoje a gente tem a oportunidade de reconhecer essa planta e utilizá-la na nossa fitoterapia doméstica. Como analgésica. Estou falando exatamente do tratamento da dor. Quando a gente fala de dor, a gente está falando de uma inflamação. O que quer dizer isso, Daniel? Quando eu tenho um processo inflamatório, eu tenho 5 pilares da inflamação. Quais são os 5 pilares da inflamação? Dor, é o primeiro. Rubor, que significa o quê? Fica vermelho. Depois eu tenho calor, a área fica quente. Depois eu tenho o edema, a área fica inchada. E o quinto, eu tenho a perda de função. Então, a dor é aquilo que eu sinto, é a reação do meu sistema nervoso a um processo inflamatório, é a dor. O rubor e o calor, ele se dá pelo aumento da circulação sanguínea naquela área. Se você pegar e martelar o dedo, pum, vai ficar vermelho, porque aumentou a circulação sanguínea ali, aumentou a dilatação dos vasos sanguíneos, a permeabilidade dos vasos sanguíneos, para quê? Para que o sistema imunológico consiga chegar naquele lugar e resolver o que precisa ser resolvido. Então, o calor e o rubor, que é a vermelhidão, você sente pelo aumento da circulação sanguínea local. Aí eu tenho o edema, que é o inchaço. Por que incha, Daniel? Incha porque eu tenho extravasamento de líquidos. O meu sangue, ele é feito de células vermelhas e brancas e plaquetas que circulam no plasma sanguíneo, certo? Quando eu aumento a permeabilidade do vaso sanguíneo, isso acontece por causa da inflamação, esse soro do meu sangue sai do vaso sanguíneo e vai para fora do vaso. E aí vai acumulando líquido ali, isso facilita o acesso das minhas células do sistema imunológico, e aí eu tenho o inchaço daquela área. Então, estou tudo inchado, estou tudo dolorido, tudo isso é processo inflamatório. E aí eu tenho a perda de função. O que é isso, Daniel? Por exemplo, imagina que você martelou o dedo. Esse dedo está doendo, está inchado, às vezes está quebrado. Eu consigo segurar alguma coisa? Não, qual que é a função do dedo? Pegar. Vamos dizer que você tem uma inflamação, por exemplo, no intestino. Então, está inflamado, está quente, está dolorido, está inchado e perde a função. Por quê? Porque inflama o intestino ou você tem uma diarreia. Quer dizer que é uma função do intestino que você perdeu. Qual que é? Não está funcionando a absorção de líquidos. Perco a função daquilo ali temporariamente ou definitivamente. Mas normalmente é temporário. Então, quando eu falo de uma ação analgésica, eu estou falando de eliminar uma dor inflamatória. Essa reação do sistema imunológico a um processo de dor. Então vamos lá, como analgésico, como é que essa planta funciona? Teve uma pesquisa que foi realizada pela Universidade Federal do Maranhão, aqui no Brasil, e ele avaliou a atividade analgésica do extrato hidroetanólico da parte aérea da Borrelia verticillata. O que quer dizer hidroetanólico, Daniel? Hidro quer dizer água, etanol é álcool. Então eu tenho uma mistura de álcool e água que foi usada para fazer o extrato. É mais ou menos o que a gente faz com as nossas tinturas. Tem 30% de água, 70% de álcool, mas isso pode variar. O que quer dizer parte aérea da planta? É tudo aquilo que está do chão, da raiz para cima. Tudo aquilo. Então, eles pegam a planta inteira para fazer esses extratos, certo? Corta lá embaixo e pegou caule, folhas, flores, tudo que estava para cima, eles usaram para fazer esse extrato. Beleza? E foi testado no quê? Em vários testes de inflamação causada nos animais. Então, por exemplo, tem o teste de reação da cauda. O que é isso? Pega o rabo do rato, coloca na água quente e vê quanto tempo ele aguenta. É um teste. Edema da pata por carragenina. O que significa isso? Carragenina, ela causa uma inflamação na pata do animal. E eles injetam ali carragenina e a pata incha, fica vermelha, inchada, o animal não consegue andar direito. Contorção por ácido acético. O que significa isso? Você pega vinagre, que é ácido acético, e injeta dentro da cavidade abdominal do animal. E aí isso causa uma dor terrível. Imagina vinagre em cima do seu fígado, do seu pâncreas, do seu intestino. E aí a gente testa certas substâncias para ver quanto de dor a gente consegue eliminar.
E aí foi testado com indometacina, que é um medicamento padrão anti-inflamatório. Foi usado também ácido ursólico, que é um composto natural, mas ele é um anti-inflamatório isolado. E memantina também é um composto anti-inflamatório. Tá? Foram usados como droga padrão de controle, para comparar o resultado com a planta. O tratamento com o extrato da planta reduziu significativamente esse inchaço, o edema, induzido na pata do animal por carragenina, usando o extrato por via oral, tá? Dando para o animal tomar. O percentual de redução desse edema da pata foi de mais de 40%. No tratamento com a indometacina, ele reduziu mais, reduziu 70%. A memantina reduziu até 20%. Comparações entre o efeito aí do extrato da vassourinha de botão e da indometacina mostraram que o número de contorções dos animais por causa do ácido acético que foi injetado neles, né, a comparação é a mesma. Então, assim, no caso do ácido acético, numa dor, por exemplo, nossa, eu estou com uma dor intestinal, uma dor interna muito grande. Nesse processo de dor interna, tanto a indometacina quanto o extrato da planta tiveram o mesmo resultado. Na resposta nociceptiva, que é a percepção de dor do animal, na primeira fase inflamatória, que é a fase aguda, quando inflamou ali na hora, a indometacina foi mais eficiente. Só que na segunda fase, que é a fase mais crônica da inflamação, quando a inflamação vai estabilizando, o extrato da planta foi melhor do que a indometacina. Daniel, e se eu tenho uma doença autoimune? E se eu tenho lúpus, eu tenho rosácea, eu tenho síndrome de Crohn, artrite reumatoide, se eu posso tomar ou não posso tomar? Quem tem doença autoimune não deve tomar vassourinha de botão, que vai aumentar a resposta imunológica da doença autoimune. Não deve tomar. Mulheres gestantes, nesse caso, também não deveriam tomar. Sabe por quê? Porque pode aumentar a rejeição com o feto. E o feto é um corpo estranho ali dentro. A gente está lutando para ele permanecer ali até o final da gestação. Às vezes, tomando a vassourinha de botão, você pode ativar o seu sistema imunológico contra o próprio bebê, por conta do sistema imunológico da mãe. E outra, pessoas que fizeram transplante de órgãos não devem usar vassourinha de botão. Por quê? Porque pode aumentar a rejeição desse órgão. Tá? Nesses 3 casos, eu sugiro que não use. Daniel, já tive meu bebê, estou amamentando, posso usar? E se eu tenho uma artrite, Daniel, que já estou com artrite, já faz 6 meses de artrite, 1 ano de artrite, eu posso usar? Aí a planta vai ser boa. Então, se você tem artrite, artrose, síndrome do túnel do carpo, se você tem problema de coluna, se você tem todas essas doenças, né, essas dores inflamatórias, a um período mais longo, aí ela é melhor ainda para tratar a dor. Ela é muito melhor para uma dor crônica do que para uma dor pontual.